avança pela contratação do jogador Jorginho. O Flamengo tem acordo verbal com o jogador e espera a liberação imediata do time inglês. Barca no Flamengo. O Mengão libera 5 jogadores para o mercado. Flamengo faz barca necessária e dispensa 5 jogadores. O Carlinhos tem que ir para o Vitória e tem jogadores afastados do elenco que não vão treinar com os demais jogadores porque não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Chega mais nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos aqui na manhã dessa segunda-feira analisar as últimas informações do Flamengo, Mengão, que está no mercado da bola e nas últimas horas tivemos a informação de que o jogador Jorginho está muito próximo do Flamengo, assim mesmo como o jogador Danilo, que está por assinar sua rescisão de contrato com a Juventus para poder vestir a camisa do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar todas as informações, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você para você fazer parte. Aqui no nosso canal, todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Então corre aqui, já coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, coloca aí a sua cidade ou o seu país. E preste atenção, olha só, no final desse mês de janeiro, nós vamos sortear o novo manto do Flamengo, a nova camisa do Flamengo, manto número 1 2025, para você que é inscrito no nosso canal. Para você participar, você precisa estar inscrito no nosso canal aqui no YouTube e ativar o sino das notificações. E também tem um link na descrição do vídeo com as nossas redes sociais, tanto o Instagram como também o Twitter, o novo X. Vai lá, segue a gente e fica ligado, porque nós vamos falar o que você precisa fazer para você participar do sorteio da camisa do Mengão. Vamos então para as notícias do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Começamos pelo mercado da bola. O jogador Jorginho está muito próximo de vestir a camisa do Flamengo. Nas últimas horas, a negociação avançou e o Flamengo está próximo de fechar as contratações, tanto de Jorginho como de Danilo, ambos sem custos de transferência. Segundo o jornalista Renan Moura, o clube rubro-negro já negociou os termos salariais com Jorginho, volante que possui apenas 6 meses restantes em seu contrato com o Arsenal. O clube inglês, ciente do desejo do jogador em sair, decidiu liberá-lo. Nação, e com a chegada do jogador Jorginho, o Flamengo começa a montar mesmo um timaço, porque Danilo e Jorginho chegando no Flamengo, eu acho que já muda e dá uma elevada no patamar do Flamengo. O Flamengo está montando um super time aí para poder disputar o Mundial de Clubes. Na sua opinião, Jorginho é uma boa contratação? E o jogador Danilo também é uma boa contratação? Dá só uma olhada no que a imprensa falou referente a essas negociações do Flamengo. É o seguinte, galera, o Danilo se despediu lá na Juventus. A partida contra o Napoli marcou a despedida de Danilo da Juventus. Nas próximas horas, o zagueiro viajará ao Brasil para assinar contrato de 2 anos com o Flamengo, com opção de renovação por mais um ano. Embora tivesse a possibilidade de seguir na Itália jogando pelo Napoli e até mesmo renovar o contrato com a Juventus, Danilo decidiu encerrar sua trajetória na Europa e está de volta ao futebol brasileiro e tem tudo apalavrado, acertado para ser jogador do Flamengo com contrato válido por 2 temporadas. Particularmente acho uma contratação, óbvio, falando sempre sobre o jogador. Para mim, alto nível, prateleira, futebol brasileiro, prateleira de cima. Eu vou dar minha opinião se foi uma boa contratação ou não depois que eu souber os valores. O Flamengo não está pagando. Está pagando sim, um alto salário e luvas. E é isso que a gente precisa entender antes de opinar. Mas sobre o jogador, repito o que eu já falei em outrora, é um jogador absurdo, jogador de alto nível, embora já tenha 33 anos, teoricamente uma idade mais avançada no futebol, mas é um jogador que se cuida bastante e então tenho certeza que dentro de campo vai ajudar. Mas, sobre a minha opinião, espero ter acesso aos números e aí sim depois eu vou soltar a minha opinião em relação a essa contratação. Vitão continua na mesma, tá? Antes que me perguntem aí nos comentários, o Vitão continua na mesma, o Flamengo mantém a proposta, empresários conversando com o jogador e também com o Internacional, mas sem nenhuma grande novidade. Vamos falar agora do jogo Flamengo Volta Redonda, vitória por 2-0, estreia do Flamengo na temporada, e foi um domínio histórico, segundo o SofaScore, na partida
partida por 2-0, o Flamengo teve 77% de posse de bola e 689 passes certos. Foi a partida com maior posse de bola e o segundo jogo com mais passes certos em toda a base de dados, segundo o site especializado em informações e estatísticas, o SofaScore. E também na partida contra o Volta Redonda, Eric Pulgar completou 108 passes. A equipe adversária inteira, o Volta Redonda inteiro, completou 105 passes no total, contando com titulares e reservas, 16 jogadores. Caraca, o Pulgar ontem jogou muita bola, tá? Inclusive é um jogador que eu acho que a gente vai sentir falta quando ele deixar o Flamengo. Eu acho que ele só tem um defeito, leva muito cartão amarelo. Fora isso, não tem o que falar do Eric Pulgar, um baita jogador que o Flamengo tem no elenco. E depois do jogo de ontem, sábado, lá em Brasília, o elenco desembarcou aqui no Rio de Janeiro, 11h30 da noite, e não teve descanso nesse domingo não, pelo contrário. Às 9 horas da manhã, os jogadores se reapresentaram ao técnico Felipe Luiz e iniciaram a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que vai acontecer nessa quinta-feira, jogo que vai marcar a estreia do Flamengo no Maracanã nessa temporada. Provavelmente casa cheia, embora tenha tido aí uma polêmica de ingresso, depois o Flamengo voltou atrás após a repercussão negativa. A ver como que será essa situação no decorrer da temporada, é óbvio que a gente vai ficar de olho nisso, mas para esse jogo aí, tudo normal, tendência de casa cheia para a torcida dar as boas-vindas ao elenco na temporada 2025, lembrando que no domingo o Flamengo já tem, digamos, uma final, né? A Supercopa do Brasil contra o Botafogo, jogo que vai ser lá em Belém. Vale taça e vale dinheiro também, porque é uma premiação muito boa. No outro vídeo a gente comenta essa situação. A equipe principal do Flamengo fez o que se esperava. Foi absoluta contra o Volta Redonda. 2-0 ficou barato, viu? Foram 21 finalizações contra apenas 3. E o Voltaço não é qualquer time, não. Eles vão disputar a Série B do Brasileiro e estão em segundo na classificação do estadual. E o Felipe Luiz botou o time pra cima, como a torcida gosta, tocando a bola no campo do adversário. Foram mais de 700 passes certos do Flamengo ao longo do jogo. Domínio total. Resultado bom, hein? Mas o mais importante é que os jogadores estão rendendo bem nas mãos do técnico. Gerson segue voando baixo. Boa notícia não só para o Flamengo, mas também para a seleção brasileira. Juninho fez o primeiro jogo e quase deixou o dele recebendo lindo passe do Arrasca. Esse é craque, hein? Ainda vai chegar o Danilo. Será que ele vai jogar na lateral ou na zaga? Eu acho que Felipe vai ter que fazer um esquema com 3 zagueiros, porque ele não pode barrar o Wesley, não. Ele arrebenta na direita. Ainda tem muito chão pela frente, mas parece que o Flamengo está caminhando no rumo certo, não acham? Bora! A atuação foi boa, muito boa, né? Considerando que é uma pré-temporada, o primeiro jogo desse time, né, oficial. O time jogou metade uma equipe, outra metade outra equipe contra o São Paulo no domingo. Agora foi um jogo valendo 3 pontos. Volta Redonda subiu, né, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Rio de Janeiro dos pequenos. Hoje é o time mais bem colocado aí, né, nos campeonatos nacionais, né? Na segunda divisão. Costuma montar boas equipes. E ontem, assim, o primeiro tempo foi um negócio assim, impressionante. O Volta Redonda não conseguia passar do meio campo praticamente, não finalizou no primeiro tempo, não conseguiu finalizar. Então o Flamengo teve um jogo assim, de muita intensidade, pressão alta, recuperando várias vezes a bola no campo de ataque, pecando nas finalizações, pode finalizar mais, demorou a fazer o primeiro gol, acabou marcando no final do primeiro tempo, ampliou no início do segundo. Mas foi um bom jogo, foi um jogo interessante e vai ficando claro ali o que deseja o técnico, né? O que o Felipe Luiz pretende. É um time com muita circulação de bola, um time com jogadores alternando posição, mudando bastante, muita mobilidade no ataque e com muita qualidade a partir do campo de defesa, né? Por isso que ele queria zagueiros com mais qualidade de passe. Então foi um primeiro teste bem interessante esse que o Flamengo apresentou no sábado. Para começar com o pé direito aí, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2-0, é a segunda vitória do Flamengo no campeonato estadual. Fábio Piperno, porque começou o ano, pelo menos no Campeonato Carioca, e a tabela parecia até invertida, né? Porque o Flamengo chegou a ser o penúltimo colocado. Agora vai somando seus pontos, vai colocando o time principal para jogar, o time do Felipe Luiz, e tem muita expectativa em cima dessa temporada 25 do Flamengo, Piperno. Claro, expectativa é justa e não há também por que querer precipitar as coisas, né? O Flamengo optou por uma outra forma de pré-temporada agora, então escalou times mais do que alternativos, né?
nessas rodadas iniciais, está tudo certo. Quer dizer, o Flamengo vai atropelar na maioria dos seus jogos no Campeonato Carioca. À medida que o tempo passa, que o time ganha mais ritmo, né? O que é natural, o Flamengo vai jogar cada vez melhor, né? Então, e é também um time, por exemplo, mais pronto que o Botafogo, que mexeu muito, que o próprio Fluminense, que está trocando peças, não sabe nem se vai manter alguns dos seus melhores jogadores, muito mais time, claro, do que o Vasco. Então, a não ser que aconteça alguma coisa muito anormal, o Flamengo é muito favorito para ganhar o campeonato, né? E vai sim jogar cada vez melhor. Pode acontecer daqui a pouco o Botafogo encaixar mais algumas contratações, porque a gente não sabe o que se passa pela cabeça do Textor, mas também não vamos esquecer que nos 2 últimos campeonatos cariocas o Botafogo nem chegou às semifinais. Então também veja, difícil hoje fazer uma aposta segura nesse sentido. E eu acho que o Flamengo é muito mais favorito até do que foi nos campeonatos anteriores. E olha só, nação, ontem o Flamengo deu uma nota oficial falando sobre a liberação de 5 jogadores e um deles é o jogador Carlinhos. No caso, os jogadores não vão fazer parte do elenco principal do Flamengo e estão sendo colocados no mercado para poder negociarem com outras equipes. Dá só uma olhada no que a imprensa falou sobre essa nota oficial do Flamengo. Flamengo faz barca necessária e dispensa 5 jogadores. 5. A gente vai falar sobre cada um deles aqui. E isso aí tem o dedo, evidentemente, do José Boto, que avaliou jogadores nesse início de Campeonato Carioca do Flamengo, né, quando o Flamengo jogou com esse time sub-20, mais alguns jogadores mais experientes, e chegou a conclusões que me pareciam até demoradas, né? Eu acho que demorou para o Flamengo tomar algumas atitudes em relação a alguns jogadores. Surpreendendo todo mundo, pegando todo mundo de surpresa. E, aliás, o Felipe Luiz tinha dado a deixa na coletiva pós-jogo, ia até fazer um vídeo sobre isso, né? Quando ele fala sobre o Pablo e o Lohan não está nessa barca, mas é um jogador que pode ser negociado pelo Flamengo a qualquer momento com o CSKA da Rússia, mas ele deixou muito claro o que ele pensa sobre esses caras, né? Deixou nas entrelinhas ali que não conta com os caras, que não conta com esses jogadores. Eu acho, em relação ao Lohan, um erro, tá? Eu acho que o Felipe Luiz está errado nessa história. Mas o Lohan não jogou nada. Não jogou nada num time que era um catado, que era esse time do Flamengo aí, que disputou as primeiras partidas do Campeonato Carioca. Mas o Pablo não. O Pablo, um jogador que foi muito bem no Corinthians e chegou muito mal ao Flamengo. Então, assim, Pablo e Lohan foram citados. A pergunta foi sobre os dois. Eles não foram citados na entrevista coletiva, mas a pergunta foi sobre os dois. Pergunta muito bem feita, aliás, não me lembro quem fez a pergunta, se não daria o crédito aqui, amarradão. A gente sempre dá o crédito por aqui, tá? Então o Pablo aparece nesta barca. O Pablo vai treinar de forma separada. Eu não gosto dessa história de jogador treinar de forma separada no elenco. Não gosto mesmo, acho uma coisa meio deprê demais. É melhor dispensar o cara e tal. Mas eles vão manter a forma lá no CT do Ninho do Urubu e estão liberados para fazerem negociações com outros clubes. Pablo é um deles. Pablo é um jogador que chega do Bordeaux, trabalhou com o Paulo Souza, inclusive, né? E fez um Campeonato Brasileiro simplesmente espetacular em 2017 pelo Corinthians, né? E foi muito mal depois. Acho que até Corinthians vai ser o destino do Pablo. Acho que ele perdeu muito o desempenho. Ele foi bem no futebol francês, só que no Flamengo em nenhum momento ele conseguiu mostrar futebol. No Botafogo, ele foi negociado com o Botafogo, também não jogou na equipe alvinegra. Volta ao Flamengo, fez os primeiros jogos aí, foi capitão inclusive, né, dos primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca e não jogou absolutamente nada, né, não jogou absolutamente nada. Então me parece que não havia outro destino para o Pablo depois dessas atuações muito ruins. Carlinhos, vamos lá. Quando o Carlinhos foi contratado pelo Flamengo, eu fiz um vídeo aqui falando que não era jogador do Flamengo. Uma coisa é ir bem no Nova Iguaçu, outra coisa é ir bem no Flamengo. Então o Flamengo faz essa barca capitaneada pelo Carlinhos, que deve assinar com o Vitória da Bahia. A informação foi trazida lá atrás pela companheira Raíssa Simplício e depois confirmada hoje
pelo Vene Casagrande, né? E, cara, Carlinhos não tem a menor condição de jogar pelo Flamengo, né? O Flamengo precisa abrir espaço na folha salarial, então me parece, pelo que o Vene falou, que ele vai custar 4,5 milhões, né, de reais. O Vitória vai pagar esse valor pelo Carlinhos, eu acho que é uma boa. O Carlinhos tem que procurar mesmo outros locais, né, para brilhar, porque no Flamengo não deu certo não, né? Não deu certo, mesmo marcando os gols aí na vitória por 5-0 sobre o Bangu, que é um time muito fraco. Isso não significa que o Carlinhos tivesse condições de jogar contra as principais equipes do futebol brasileiro, tá? Zé Wellington, lateral esquerdo. É uma partida contra o Boa Vista, cara. O Zé Wellington foi receber uma bola, ele deixou a bola passar por baixo do pé dele, né? Então o Zé Wellington é outro jogador que, infelizmente, eu até acreditei que o Zé Wellington pudesse brilhar com a camisa do Flamengo, mas infelizmente não jogou nada pelo Flamengo quando teve a oportunidade. Thiaguinho, demorou, né? Jogador que vai e volta, não tem a menor condição tampouco de jogar pelo Flamengo. Então isso aí denota, teve o Caio também, né? Esse é um jogador mais desconhecido e tal. Mas isso aí aponta para uma atuação determinante do José Botto na concepção do elenco do Flamengo. Ele observou, assim como o Felipe Luiz, os jogos do Campeonato Carioca, que esses caras estiveram em campo, e chegou à conclusão que não havia condições para esses caras continuarem no Flamengo, né? Então essa medida é dura, mas ela tem que ser tomada. O Flamengo faz uma barca de início de temporada, acho que tardiamente, mas esses jogadores receberam oportunidades. É uma coisa meio cruel, mas esses jogadores receberam oportunidades. Não dá para falar que não, né? Jogaram contra times fracos do Campeonato Carioca e não conseguiram mostrar futebol. Então, se você tem ali uma amostragem contra equipes ruins do Campeonato Carioca e não vai bem, não vai ser contra time de Série A que você vai jogar bem. Não vai ser. Então foi uma medida dura, mas necessária, da dupla José Botto e Felipe Luiz. Sabe quem pode render dinheiro ao Flamengo? 4,5 milhões de reais? O Carlinhos, que está deixando o Flamengo. Ontem à noite, por volta de meia-noite, eu soltei essa informação com exclusividade nas minhas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, porque eu recebi a informação ontem, logo depois da gravação do vídeo que eu soltei hoje de manhã, e o Carlinhos está indo para o Vitória. Lembrando que no dia 6 de janeiro, o perfil no Twitter chamado Bastidores Fla soltou a informação do Vitória querendo o Carlinhos. Na ocasião, o presidente do Vitória negou, falou que não, que ele tinha sido oferecido, que não interessava. O tempo passou, ou seja, 20 dias depois, que hoje é dia 26, e o Vitória é próximo de anunciar a contratação do Carlinhos. Procurei o presidente, ele justificou dizendo que na época o Carlinhos não estava em pauta. Não queriam o Carlinhos. Com o passar do tempo, com a dificuldade de conseguir um centroavante, o Carlinhos entrou em pauta, foi uma opção barata para o Vitória, porque vai ser um empréstimo de graça, eles só vão bancar o salário do Carlinhos, que é um salário baixo. Gente, o Carlinhos ganha cerca de 60 mil reais, é um salário baixo, se a gente for falar de futebol brasileiro. Óbvio que para qualquer pessoa que está aí me assistindo, 60 mil reais é um salário absurdo, mas para o futebol isso é considerado um salário baixo. E o Vitória vai assumir o salário dele, pega o jogador de graça e põe uma opção de compra de 4,5 milhões de reais. Isso quer dizer que, ao término do empréstimo, se o Vitória quiser comprar o Carlinhos, tem que pagar ao Flamengo 4,5 milhões de reais. Eu acho que para o Flamengo é maravilhoso. Maravilhoso. O Flamengo não queria o Carlinhos. E outra, gente, não é pela postura do jogador, porque o jogador sempre foi comprometido, não é nada disso, vontade nunca faltou, é técnica, falta técnica. E sejamos francos, eu falei desde o primeiro dia aqui no canal, vocês estão de provas, o Carlinhos não tem futebol para jogar com a camisa do Flamengo. Respeito a história dele, uma história linda, de superação, inclusive. Eu vou sempre torcer pelo Carlinhos, cara, uma pessoa sensacional. Mas no Flamengo, ele não tem futebol. Tanto é que o Felipe Luiz logo identificou isso e não queria utilizá-lo. Agora o Flamengo, entre aspas, consegue se livrar do Carlinhos. Ele está indo para o Vitória em breve. E tem jogadores afastados do elenco que não vão treinar com os demais jogadores porque não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Um deles é o Carlinhos, o Flamengo botou. Na verdade, eu vou até ler aqui a nota do Flamengo na íntegra para vocês. Nota impressa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no centro de treinamento Jorge Elal e terão à disposição
disposição toda a estrutura do clube. Ou seja, se o elenco principal treinar pela manhã, eles vão treinar à tarde. Se o elenco principal treinar à tarde, eles vão treinar pela manhã, ou podem treinar no mesmo turno, em campos separados, mas eles não treinarão com os jogadores que vão estar com o Felipe Luiz. Vamos lá, Zé Wellington. Ele tem contrato porque Zé Wellington e Caio Garcia. Esses dois bateram idade, não podem jogar mais no sub-20, tem que ir para o profissional, mas não serão aproveitados. Zé Wellington tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Caio Garcia até dezembro de 2026. Thiaguinho até o meio desse ano. Carlinhos até dezembro de 2026 e ele está indo para o Vitória por empréstimo. E o Pablo tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Gente, desses aí, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir, repito, entre aspas, se livrar do Pablo. É um salário altíssimo, muito alto, um jogador que sofre com a questão física, a gente pôde ver isso aí no passado recente, é um jogador que não tem a pretensão de fazer uma mudança drástica na vida dele, pessoal. O que é mudança drástica? Exemplo, ele está morando no Rio, sei lá, ir para Portugal agora, ele não tem nenhum interesse, inclusive mudar de cidade aqui no Brasil. Eu acho muito difícil o Pablo aceitar. Ele foi pro Botafogo na temporada passada porque era o Rio de Janeiro, tá? Então, ele tem a vida dele estruturada aqui, a esposa dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, a família dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, o filho dele joga na categoria de base do Flamengo. Eu acho pouco provável o Pablo aceitar qualquer proposta para deixar o Flamengo. Acho que ele vai ficar no Flamengo, e se eu tivesse que arriscar, ele vai ficar no Flamengo até dezembro desse ano e sair de graça. Se eu tivesse que arriscar, óbvio, daqui a uma semana pode chegar uma proposta para ele e ele gostar da proposta, a família dele gostar, sei lá, ir para a Arábia, não sei. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu ouço, pelo que eu apuro, pelo que eu escuto, acho pouco provável o Flamengo conseguir tirar o Pablo do elenco nesse momento, negociar o Pablo nesse momento. Mas, nos demais, acho que o Thiaguinho nem preciso mencionar, né? Que o Flamengo está certíssimo. Caio Garcia, o Flamengo também está certo. Tem o Pablo Lúcio, que joga muita bola aí, surgindo. O Zé Wellington também, com todo respeito ao jogador, não tem como tá hoje no elenco do Flamengo. É melhor ser negociado mesmo. Beleza, galera? É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Vamos ficar de olho, hein? Porque o Jorginho vem aí. A gente viu aí os comentaristas falando sobre Danilo e também o Jorginho, que nas últimas horas, inclusive essa informação saiu da noite desse domingo para segunda-feira. O jornalista cravando que Jorginho vai ser liberado pelo Arsenal e vai vir de forma gratuita para o Flamengo. O Flamengo somente vai acertar os salários com um jogador. E aí, é um bom reforço para o Flamengo? Já deixa a sua opinião aí nos comentários, e fica ligado aí no nosso canal. No final desse mês vamos estar sorteando o manto número 1 do Flamengo, o novo manto do Mengão. Então fica ligado, não se esqueça, se inscreva no canal, tem um link na descrição do vídeo, segue a gente lá nas nossas redes sociais, tá bom? E fica ligado aí no nosso canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, nação, uma ótima segunda-feira pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.